Você já percebeu que em muitos casos você sabe exatamente o que deveria fazer e mesmo assim você repete padrões, situações, aquilo que te machuca, que te faz mal? Muda de relação, de meta, de ambiente, mas aquele padrão, aquela sensação, aquela emoção continua a mesma. Isso não acontece porque falta força. Acontece porque o cérebro não repete o que é melhor. Ele repete aquilo que ele aprendeu que é mais seguro. E eu quero te mostrar por que isso acontece. Porque uma pessoa pode saber muito sobre si, ter consciência, já ter sofrido com o mesmo padrão várias vezes e ainda assim continua repetindo. Porque muitas vezes o que chamamos de autossabotagem é, na verdade, um padrão aprendido tentando se manter vivo. E isso aparece de várias formas. Aparece na pessoa que sempre entra em relações parecidas, mesmo dizendo que quer algo diferente. Na pessoa que adia decisões importantes e depois chama isso de procrastinação. Na pessoa que se cobra o tempo todo, entrega demais, faz além do necessário e ainda assim nunca sente que é suficiente. Ou naquela que diz que quer crescer, quer se posicionar, quer ocupar mais espaço, mas no momento decisivo recua. Às vezes pode parecer incoerência, às vezes pode parecer fraqueza, mas em muitos casos o que existe ali é repetição. Olha que interessante, o nosso cérebro, ele não foi feito para buscar o que é melhor, que faz mais sentido, que tem coerência, o que é mais elevado, o que vai fazer bem para você. Não. O nosso cérebro foi desenhado, a programação base ali, ela foi feita, biologicamente falando, para garantir a nossa sobrevivência, para economizar energia e para garantir a previsibilidade. E isso muda muita coisa. Porque aquilo que para você já é familiar, que você já está acostumado, mesmo que faça mal para você, mesmo que você não se sinta bem com aquilo, o nosso cérebro vai processar como menos ameaçador do que algo diferente, do que algo novo, do que algo que vem através de uma mudança. O novo, ele é mais saudável, mas ele é interpretado como uma ameaça, como algo arriscado. O novo pode ser saudável, mas ainda assim parece arriscado. O velho pode ser doloroso, mas ainda assim parece conhecido. Então, muitas vezes a pessoa não repete porque gosta. Repete porque o nosso sistema já sabe como viver, como sobreviver daquela forma. E percebam que com o tempo, comportamentos repetidos deixam de exigir a sua consciência, uma deliberação consciente. O cérebro automatiza, ele cria rotas. E quanto mais uma resposta foi usada, mais facilmente ela volta a aparecer. E é por isso que certos padrões entram na sua vida como um reflexo, padrões automáticos. Não porque sejam verdadeiros, não porque eles expressam quem você é verdadeiramente no seu nível mais profundo, mas porque eles foram repetidos o suficiente para se tornarem prováveis. E aqui está um ponto decisivo. O automático não é o essencial. Aquilo que sai rápido de você nem sempre é quem você é. Muitas vezes é só o que foi mais treinado. E por trás desses padrões existem as crenças, as programações. Tudo que nós ouvimos, tudo que nos foi ensinado, seja através de palavras ou através de comportamento, ações de pessoas que eram autoridades na nossa vida
e que nós ali prestamos atenção e acreditamos e aquilo entrou como verdade absoluta dentro de nós. Há várias formas de aprendermos, de criarmos crenças, programações. E lembra o que eu falei? Pode ser sim através de uma ideia repetida e pode vir também de fortes emoções. Tudo vai criar uma programação, vai criar uma crença. Algumas pessoas aprendem cedo que precisam se esforçar para serem amadas e passam a vida confundindo exaustão com valor. Outras aprendem que errar é perigoso e então chamam de procrastinação aquilo que no fundo é medo de perder o valor. Outras associam amor com instabilidade, crítica ou escassez e depois estranham porque relações tranquilas parecem sem intensidade. Outras ainda aprendem que se posicionar tem um preço alto e por isso se calam exatamente nos momentos em que mais precisariam existir com clareza, mais precisariam ser, se manifestar, exteriorizar a sua opinião. E todas essas crenças funcionam como filtros dentro de nós. Elas organizam percepção, expectativa e reação. Elas não determinam tudo, mas elas influenciam muito. Se eu aprendi que não sou o suficiente, posso interpretar uma pausa como rejeição, um silêncio como abandono, uma crítica como prova de incapacidade. Se eu aprendi que crescer é perigoso, posso sabotar oportunidades antes mesmo de perceber que estou fazendo isso. Se eu aprendi que só tenho valor quando há um desempenho, o meu descanso passa a parecer culpa. E é por isso que mudar uma crença, um padrão, não é apenas mudar o pensamento, não é apenas mudar o comportamento, é muito mais que isso, é muito mais profundo. É mexer na lógica interna a partir da qual a realidade está sendo construída dentro de você, biologicamente, pelo seu cérebro. Então, quando alguém diz, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para mudar, para pensar diferente, para me sentir melhor, mas eu não consigo fazer. Talvez o problema não esteja no saber, está no padrão que continua organizando o sentir, as emoções. E aqui entra um ponto mais sutil, a combinação entre emoção, atenção, memória, expectativa com que o sistema lê a realidade, com que o nosso cérebro lê a realidade ao nosso redor. Nós não reagimos apenas aos fatos, reagimos também ao estado interno a partir do qual interpretamos os fatos. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e produzir leituras e interpretações completamente diferentes. Uma percebe ameaça, outra percebe possibilidade. Uma sente rejeição, outra percebe um limite. E não é só o que aconteceu fora, é também o padrão interno que está mediando o que acontece. E eu quero ser muito direta com você agora. Você não está falhando em mudar, em tentar ser diferente, em fazer melhor, em tentar sentir diferente, mudar as crenças, esses padrões de comportamento. O que está acontecendo é que o seu cérebro já aprendeu esse padrão, já registrou, já criou uma programação. E uma programação que ele associa à segurança, ao pertencimento, à sobrevivência ou à proteção. E é por isso que só pensar diferente não dá resultado. Volta ao mesmo padrão de repetição. E é por isso que ter boas intenções também não dá resultado. Porque precisa de muito mais.
precisa de uma combinação de fatores e um olhar biológico também de resposta do seu corpo. E o primeiro passo é observar e identificar. E nesse momento você pode nomear o que você identificou com honestidade mesmo. Qual é essa repetição? Você se cala, você recua, você agrada, você adia, você se excede. Eu gosto de falar que enquanto esse padrão, essa crença fica ali, escondida no desconhecido, ela manda. Mas quando você toma consciência que ela está ali e você dá nome a ela, ela perde a invisibilidade, ela perde a força que antes ela exercia no seu comportamento. E num segundo momento, nós vamos aprofundar o que o meu cérebro registrou, aprendeu que é necessário para eu estar segura, eu estar no controle e eu ser amada, amado para quem está aí. Talvez a resposta seja: eu preciso agradar para não perder um vínculo afetivo, eu preciso acertar para merecer, para ter valor, eu preciso me diminuir, não ser eu mesmo, estar inferior, seja através de ações ou palavras, para não gerar uma confusão, um conflito, uma briga. Percebam que a mudança ela fica mais real quando vocês param de lutar contra essa crença, esse comportamento e começam a enxergar a lógica que sustenta esse comportamento, que está ali por trás de tudo isso. O terceiro movimento, a terceira prática, ela é pequena, mas ela é decisiva também. Escolha uma ação mínima que contradiga esse padrão. Não algo grande, algo que vai revolucionar, que você pensa, não, agora é tudo ou nada. Mas algo no micro mesmo, uma microação. Se o seu padrão, por exemplo, é de se explicar demais, se justificar demais, talvez essa ação pequena, essa microação, seja começar a responder de forma mais sucinta, com objetividade, já nas pequenas coisas. Se o seu padrão é adiar, é deixar para depois, talvez você possa começar aos pouquinhos, aos minutos. Não, então vamos só 5 minutinhos aqui. Vou fazer só por 10 minutinhos isso. Não precisa querer começar tudo de uma vez só, a mudar tudo de uma vez só. Começa aos poucos. São minutos para você começar a fazer uma tarefa, uma ação. Se o seu padrão é se anular porque você não consegue dizer não, você aceita tudo para agradar, para não criar confusão, nesse primeiro momento, que é o terceiro passo, a terceira prática, você pode começar a sustentar um não muito simples, em pequenas coisas, a dizer não. O cérebro ele não vai aprender uma mudança pela simples intenção. Ele vai aprender pela experiência, por novas repetições e por novos estímulos. E aqui entra a prática 4. E aqui é um momento que muitas pessoas travam, porque é desafiador, sim. Você tem um padrão biológico que foi construído dentro de você, uma programação. E mudar isso é desafiador, é desconfortável, exige muita energia do seu cérebro. Lembram lá? O cérebro ele quer sobreviver, ele quer estabilidade. Ele não quer o novo que é mais difícil, tem mais gasto de energia. Ele quer o que já está certo, o que ele já aprendeu, o caminho que ele já aprendeu, que já foi ensinado, mesmo que não seja o melhor caminho, mas já está garantido ali. E biologicamente a gente precisa mudar isso e gerar novas conexões neurais. E vocês vão precisar de estímulos. E assim como vocês aprenderam algo negativo, uma crença,
através de um padrão de repetição, vocês vão inserir um padrão de repetição para algo que vocês querem para a vida de vocês, para algo oposto àquela crença negativa. Então, aquela crença que foi inserida por repetição, ela vai ser mudada também por repetição. E isso demanda você estar em ambientes que não reforcem, que não alimentem o velho padrão, o velho caminho que foi construído. Porque a mudança ela não acontece só dentro da cabeça, ela precisa de estímulos. Ela precisa de estímulos externos. Ela depende de contexto, de linguagem, de convivência e de referência. Se você permanece cercado exatamente pelos mesmos estímulos que reforçam o padrão antigo, o seu cérebro tende a voltar para o caminho anterior, que é o caminho do conhecido. E é por isso que novas conversas, novas leituras, novas ações importam tanto, geram novos estímulos e é onde está uma mudança real de comportamento. Então, um estímulo muito importante e que é a chave aqui é as novas referências que você vai incluir na sua vida a partir de agora. Eu falo que nós temos neurônios espelho, que são células nervosas que são ativadas quando observamos uma outra pessoa. E é tão interessante porque é um mecanismo biológico de simulação interna de ações observadas. Então, o ambiente importa, as relações importam, as suas referências importam. E esses estímulos são a chave para uma mudança real. E aqui eu estou falando biologicamente. Por exemplo, se você identificou uma crença que te vincula à escassez, à dificuldade financeira, e você já entendeu de onde que ela vem, você já entendeu que é um padrão que foi inserido dentro de você, você vai precisar acompanhar pessoas que lidam com dinheiro de forma lúcida. Percebam o contrário do padrão que vocês estão vivendo, que vocês estão experienciando. Então vocês precisam ter como referência pessoas que estejam aonde vocês querem chegar, que percebam o dinheiro, que lidem com o dinheiro da forma como vocês gostariam de lidar. Então acompanhar essas pessoas faz sim a diferença, porque vai mudar a referência no campo de vocês e vocês vão começar a repetir essa nova referência. Vocês podem ler conteúdos que normalizem a prosperidade com responsabilidade. Vocês podem observar ambientes em que o crescimento financeiro não seja tratado como algo ruim, como uma ameaça. Percebam, entendam. O nosso cérebro aprende também por convivência, por comparação e por repetição de referência. E isso é muito importante. Mas para cada crença identificada, vocês vão usar essa fórmula. Vocês vão precisar trazer novos estímulos, novas referências. E aqui eu citei apenas um exemplo, que depois eu vou me aprofundar com vocês em outro vídeo. E vocês vão começar a tratar essas referências com repetição, até vocês começarem a sentir como parte de vocês, se sentir confortáveis com essas novas referências, com esses novos padrões, com essas novas crenças, mas agora uma crença positiva, uma crença que vai te elevar, que vai despertar o seu melhor, uma programação de crescimento, uma programação que permita você experienciar a vida com fluidez. Lembram?
Tudo é crença, tudo é programação. Então, por que não inserirmos programas que nos elevam, programas que trabalhem questões de uma forma positiva dentro de nós? Percebam que mudar um padrão, uma crença, não é tão simples, aperta um botão e já vira uma nova pessoa. É construir com repetição consciente um novo padrão que substitua o anterior e gere novamente uma familiaridade interna, algo que passa a fazer parte da sua programação interna, mas dessa vez de forma consciente, dessa vez um programa que foi escolhido por você, ou um programa que foi reconstruído ou atualizado por você, mas através de uma escolha consciente. E no começo, esse novo, esse diferente, ele pode parecer estranho, sim. Ele pode inclusive parecer desconfortável. Mas logo o cérebro de vocês vai se acostumar. Vai entender que esse novo padrão, essa nova crença, essa nova programação é totalmente possível. E vai estabilizar as conexões neurais. E vai trazer estabilidade emocional. Vocês vão olhar a vida com outros olhos. A interpretação passa a ser diferente, mas agora mais benéfica, porque é a interpretação que você escolheu com consciência e inseriu dentro de você com consciência, através de todos os estímulos necessários. Muitas situações que antes pareciam uma característica nossa, ou até mesmo uma personalidade, são, na verdade, padrões aprendidos com profundidade. E isso, quando você identifica, entende, claro, assusta um pouco, sim. Mas também é profundamente libertador, porque tudo que vocês aprenderam pode sim ser revisto. Tudo que foi condicionado no sistema nervoso, pelo seu cérebro, pode sim ser reorganizado, pode ser mudado, pode ser atualizado. E tudo que antes era automático dentro de vocês, pode sim deixar de comandar tudo no automático e vocês assumirem o controle da vida de vocês com presença e consciência. E aqui, tendo esse olhar biológico também, porque o nosso corpo físico tem uma química, tem um funcionamento, tem um padrão neural que foi construído ao longo da sua existência. E claro que toda mudança, toda transformação, nem sempre é rápido, nem sempre é confortável, como eu já falei várias vezes para vocês. Mas sim, é possível. E sim, sempre um passo de cada vez.